Alô. Bom dia mais uma vez, irmãos. Vamos iniciar o culto desta manhã, agradecendo a Deus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e lembrando de orar pelos nossos irmãos, como já foi notificado aqui. Até o pastor colocou no grupo da igreja lá, para orarmos pelos nossos irmãos que estão enfermos. Hoje, o irmão Fábio Miranda estaria aqui na direção do culto, mas ele não está bem rouco, bastante rouco. Devemos estar orando por ele, pela recuperação dele, e orar também pelo o pai dele também, que está com Covid, tio Félix, meu tio, e orar pelos demais irmãos, como a irmã Eliana, como a filha do irmão Fernando também, que ontem foi para a UPA passando mal, não sei como está, se melhorou, e espero em Deus que sim, E orando também pelos demais enfermos que estão aí hospitalizados, que estão em recuperação também, que o Senhor esteja abençoando e guardando e livrando e restaurando a saúde de cada um. Nós vamos, nesse momento, primeiro vamos orar, E vamos colocar em pé para nós orarmos ao Senhor. Desde já agradeço a presença da família ali, do nosso irmão que está aqui nos visitando, com a sua esposa e sua filhinha. E sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deste, Senhor, para vivermos nele. Obrigado pela noite que passamos, obrigado por tudo que o Senhor nos tem concedido, pela proteção, pela tua misericórdia sobre nossas vidas, as suas mãos poderosas, Senhor, estendidas sobre nossas vidas, para nos livrar, para nos proteger, para nos abençoar, para nos guiar, Senhor. Muito obrigado também pela escola dominical que tivemos nesta manhã, e agora pelo culto, Senhor, que estamos iniciando, Senhor, que possa subir ao trono da Tua graça, tudo que nós fizermos aqui nesta manhã, nos louvores, na pregação da Tua palavra, Senhor, que nós possamos estar realmente em espírito e em verdade, como nós aprendemos nesta manhã, nos ensinamentos do Teu servo do passado, apóstolo Paulo, quando, ó Deus, ele pede que nós nos apresentemos diante de Ti, Senhor, como sacrifício vivo e agradável diante de Ti, que é o nosso culto racional. Muito obrigado, Senhor. Abra nossa mente, nosso entendimento, que nós possamos compreendermos a Tua bendita palavra para nos vivermos diariamente, Senhor, palmilhando pela estrada da vida, a estrada, Senhor, que o Senhor nos direcionou para que possamos ser conduzidos, sermos luz diante daqueles que não Te conhecem. Abençoa, Senhor, também a Tua palavra que será pregada nesta manhã, que tudo contribua para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Vamos entoar o hino 579, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Esse hino é muito... Poder se sentar, tá, irmão? Olhando para Cristo, grande autor da salvação. Eu falei poder sentar, irmã Sônia, mas se a irmã quiser ficar em pé, tá? Porque às vezes a pessoa pode sentir algum problema de coluna, então às vezes em pé, mas eu falei sentar porque de repente a pessoa não percebeu que os outros sentaram. Isso acontece comigo, às vezes eu estou ali, o pessoal sentaram, eu estou em pé, então, mas às vezes a pessoa pode ter problema de coluna, às vezes precisa levantar um pouquinho, ficar um pouquinho em pé, tá? A irmã fica à vontade. Vamos cantar esse hino. Qual o tom, pastor? Vamos ver aqui a tonalidade desse hino. Olhando para Cristo, grande autor da salvação. É o 579, é isso? 579? Si bemol, mas eu acho que o tom de Lá vai ser melhor, Lá maior. Não é isso, irmão? Si bemol, não é isso? Rugir forte e contundente.
Vamos lá? Cantar com bastante alegria, não é? Porque nós somos guerreiros contra o pecado, somos soldados de Jesus Cristo. Hoje em forte contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado. E celestes bênçãos irei fluir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo longe campos vastos, prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os seus obreiros concede unção, olhando grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo pronto para colheita, volto. Desculpa, irmãos, tá complicando um pouquinho a letra do hino, né? Porque, desculpa aí, né? Vamos cantar essa última estrofe, né? Desprezado deste mundo. Desprezando deste mundo as cenas ardilosas, volto meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele o tenho na alma, então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Amém, irmãos?
É importante que o dirigente esteja olhando a letra aqui, não é? Porque quando lá houver alguma falha, que às vezes acontece de, né? Então a gente se perde um pouco aqui, porque está olhando a letra e de repente... Então é importante nós estarmos olhando a letra do hino, né? A congregação acompanha ali, não é isso? O dirigente tem que estar olhando a letra do hino aqui, para não atropelarmos. Muito bem, vamos ler a palavra de Deus, Jeremias capítulo 29, do versículo 11 ao versículo 14. Vamos lá? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde o desportei, diz o Senhor. Amém? Amém. Eu vou pedir à irmã Juraci para orar a Deus nesse momento. Tá, irmã Juraci, por favor. Nossa. Ó Senhor. Amém. Ó Senhor. Ó Deus. Amém. Amém. É verdade. Verdade, sim. Ó Senhor. Ó Senhor. Ó Senhor. Verdade. Ó Senhor. Amém. Amém. Vamos ler a palavra de Deus mais uma vez. Irmãos, Malaquias capítulo 3, versículo 10, versículo 17 a 18. Vamos lá? Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal, e eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém, irmãos? Dedicação de vidas e bens, hino 395, riquezas não preciso ter. 395, riquezas não preciso ter, mas sim celeste bens.
Vamos ver a tonalidade aqui. Dó. Esse é o momento, irmão, de dedicação. Os irmãos que trouxeram sua contribuição, seu dízimo, sua oferta, poderá fazê-lo durante o cântico deste hino. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bens, nem falsa paz ou vão prazer, por quanto o crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Do mundo as honras para mim perderam seu valor, já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal ao vê-lo em glória triunfal. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, amém, irmãos? Vamos parar, né? Tá, o hino é muito bonito, mas está forçando um pouco a voz, né? Mas louvado seja Deus. Nós vamos nesse momento orar, pedir ao pastor Marcelo que esteja orando nesse momento e agradecendo a Deus, né? Por esse momento tão oportuno, tão abençoado que nós estamos na casa do Senhor. E logo após, o pastor está com a palavra para a mensagem desta manhã. Né? Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho, somos imensamente gratos pelo privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos aqui essa manhã juntos, cultuando ao Teu nome, Senhor Deus, estudando a Tua Palavra na Escola Bíblica Dominical e agora em culto prestado a Ti. E agora te agradecer por esse momento, Senhor Deus, que em primeiro lugar colocamos as nossas vidas em Tuas mãos e que o Senhor tem sustentado e cuidado de cada um de nós. Obrigado por aqueles, Senhor Deus, que saem dos seus lugares, trazendo, Senhor Deus, os alimentos, trazendo o dízimo, trazendo a oferta, e por cada um que se encontra aqui esta manhã, Pai, o Teu povo que se reúne aqui neste lugar, e cada um, Senhor Deus, que conosco está através da rede social e estarão. Muito obrigado, Pai, em Jesus, Teu Filho, imensamente grato. Amém, Senhor. Amém. Guardar um momento aí para a pregação da palavra de Deus e nesse mesmo espírito de adoração, oração, nós vamos ouvir a mensagem desta manhã que Deus preparou para nós. Mais uma vez, né, bom dia na graça de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e entender que Deus ele vai tratando de todas as coisas, cuidando de todas as coisas. E essa manhã eu quero meditar com os irmãos numa palavra que tem me incomodado já há algum tempo,
ela se encontra lá no finalzinho do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, que nos chama a atenção. Muitas pessoas imaginam que só porque elas são frequentadores de igreja, ou só porque elas têm os seus nomes no rol de membros de igrejas, ou só porque foram batizadas, está tudo certo. E essa manhã eu quero tratar exatamente sobre esse alerta de Jesus, registrado aqui em Mateus capítulo 7, do verso 21 ao verso 23. Jesus, ele sendo duro na palavra. Ríspido, não, mas duro. Como ele sempre foi. Não é? Sempre foi. Com Jesus não tinha meio termo. Ou é dele ou não é dele. Lógico que ele veio buscar e salvar, não veio julgar, mas ele nunca deixou de pregar a palavra. Mateus capítulo 7, de 21 a 23, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a falta de justiça ou a iniquidade. O padrão de Deus é alto, muito alto, praticamente inatingível aos olhos humanos. E quando nós percebemos Jesus, nós podemos nos encaixar nesse padrão. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós podemos nos encaixar nesse padrão de Deus que é altíssimo. Então, o padrão de Deus não é um padrão humano, precisamos lembrar isso o tempo todo. Deus não vê como o homem vê, lembre disso. Então o padrão de Deus não é pela aparência, não é por muito bem falar, não é por muito bem se comportar. Deus vai olhar para o ser humano, se ele é de seu filho ou não é de seu filho. É isso que Deus vai olhar. É neste patamar de julgamento que Deus vai observar o ser humano. Então, o padrão pelo qual os seres humanos julgam uns aos outros se baseia em comportamentos exteriores. O padrão que o ser humano julga uns aos outros, humanamente falando, são aqueles padrões de condutas externas. São aqueles padrões que a pessoa se demonstra ser justa. Esse não é o padrão de Deus. Por isso que Jesus disse aqui: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque tem muita gente dizendo Senhor, Senhor, mas que na verdade não tem um pingo de essência de quem é Jesus. E isso precisa ser lembrado, porque às vezes é tanto carinho no coração, é tanto afago no coração, é tanta mensagem de vitória, e ela é bem-vinda, focada na palavra, que as pessoas esquecem que Deus continua sendo justo e verdadeiro, que Ele não falha. Então o padrão pelo qual Deus julga o ser humano não se baseia em sua essência somente exterior. Você conhece muita gente que pratica boas obras, conhecemos muitas pessoas que são justas e honestas, conhecemos muitas pessoas que são bons cidadãos, mas que ainda não nasceram de novo. Essas pessoas ainda estão sob a ira de Deus. Não sou eu que falo, é a palavra que diz. E aí, às vezes, precisamos parar para pensar: quem somos nós no reino? Quem sou eu no reino? Como eu estou agindo no reino? E jamais eu quero ouvir, e jamais imagino que ninguém que está aqui, ou alguém que possa estar nos acompanhando, ou depois nos acompanhando, vai querer ouvir isso: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Eu não quero ouvir isso. Ah, mas então não é por obras? Não, calma aí. Aí é que está o erro da interpretação humana. Porque o olho humano olha para as obras.
Os olhos de Deus não vão olhar para as obras antes de olhar para o nascido de novo. Os olhos de Deus, os olhos do Pai, vai olhar para aquele que tem o filho. Porque aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho não tem a vida. Então o Pai vai se basear no filho e não em nossos comportamentos. Então quer dizer que eu posso viver de qualquer maneira? Pode. O que crê e o que não crê. Pode viver de qualquer maneira. Porque se eu me declaro de Cristo e vivo uma vida fora da essência de Cristo, eu estou dizendo para o Pai que eu não sou do Filho. É isso que eu estou fazendo. Está vendo como um padrão é alto? Não é como o mundo anuncia e como alguns anunciam, que basta vir, basta levantar a mão, basta ter o seu nome no hall de membro, basta você ser batizado, está tudo bem. Não é isso o padrão de Deus. O padrão de Deus é aquele padrão que vai buscar lá Davi, lá em meio às ovelhas fedidas. Esse é o padrão de Deus. O padrão de Deus não é o padrão dos olhos do profeta. O padrão de Deus é os seus olhos e não os nossos olhos. E aí a gente pode ver muita gente boa, muita gente legal, muita gente honesta, muita gente que... Eu conheço algumas pessoas que têm medo de pregar o evangelho para o outro, por medo de perder a amizade. Perca a amizade, mas prega o evangelho, porque depois ele vai voltar e te agradecer. Porque se realmente essa pessoa é seu amigo, vai te ouvir. A máxima de missões é o quê? Que às vezes é necessário ganhar um amigo antes de ganhar um irmão. Essa é a máxima das missões, não é? Necessário às vezes ganhar um amigo para depois ganhar um irmão. Então aquele que se submete à vontade de Deus, essa é uma pessoa justa aos seus olhos. Não é aquela pessoa legalzinha, aquela pessoa bem relacionada, aquela pessoa que prega bem, que fala bem, que toca bem, que faz tudo bem, que cumpre com os seus deveres de cidadão brasileiro. Deus não está olhando principalmente para isso, porque conhecemos pessoas boas que ainda não nasceram de novo, e conhecemos pessoas que nasceram de novo que parecem que não nasceram, que não estão demonstrando Cristo. E aí, o julgamento de Jesus virá. Ainda não, veio. E a palavra vai nos lembrar o quê? Lá em João capítulo 3, verso 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Como eu costumo dizer, isso é papo para aqui dentro. Mas está transmitindo. Está transmitindo, mas é papo para aqui dentro. Porque se você chegar para uma pessoa na evangelização e falar para ela que a ira de Deus está sobre ela, ela não vai entender. Quem entende essa palavra aqui, quem crê no Filho, João 3,36. Quem que entende essa palavra aqui? Somente aquele que nasceu de novo. Porque não é por força e nem por violência. Então, chegar para uma pessoa que ainda não tem o entendimento da palavra, que não vê Jesus em mim, chegar para uma pessoa, para evangelizar essa pessoa e falar do amor de Deus, e logo tacar esse texto aqui, se você não tem Jesus, a ira de Deus permanece sobre você. Vai levar um susto, não vai? Ou vai falar assim, poxa, mas que Deus é esse? Não é? Por quê? Porque as coisas espirituais só são entendidas por aqueles que são espirituais. Por isso que Jesus diz, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Depois que ele vai falar, vinde após mim. Depois que se aproxima de Jesus, depois que se aprende dele, depois que conhece ele, consegue se caminhar com ele. Enquanto não o conhece, a ira de Deus está sobre essa pessoa. Lógico que está. Mas taxo na lata em algumas pessoas, ela não vai entender. Ela não vai entender. Então, Deus não olha por aparência humana. Samuel fez isso, é o exemplo que eu estou dando aqui, não é? Enquanto Davi está lá, tadinho, cuidando das ovelhas, né? Enquanto Davi está ali, sujo de ovelha, cheirando a ovelha, para não falar fedendo, não é? E aí, os irmãos bonitinhos foram lá, tomaram banho, não é? Botaram a melhor roupa, para se apresentar diante do profeta. E aí, o primeiro bonitão que aparece, o que Samuel fala? É esse. É esse. Como que o primeiro rei foi escolhido? Pela beleza. Ou não foi? Do ombro para cima não tinha ninguém mais bonito do que Saul, gente. Dá para entender? Samuel entra em crise.
E o que Deus vai falar para acalmar o coração de Samuel? Não é a você que eles estão rejeitando, Samuel, é a mim que eles rejeitam. Porque ninguém era mais bonito que aquele cara, devia ser muito bonitão, né? Porque ninguém era mais belo do que Saul, do ombro para cima. Ninguém era tão alto como ele. Então, na aparência daquele povo, ele era o cara. Deus permitiu. Como ele continua permitindo fazermos mais escolhas. Ele continua permitindo. Mas nós que entendemos Jesus Cristo como nosso único Senhor Salvador, e precisamos anunciar em espírito e em verdade que não é por aparência. Aí é a igreja que precisa ouvir isso. É o povo de Deus que precisa ouvir isso. Que não é por aparência. Não é pelo que demonstra ser, mas é o que Deus vê por dentro. É o que Deus vê por dentro. Lógico que aí o exterior vai ser de acordo com a vontade de Deus. Lógico que vai ser. Mas não faz isso para poder ganhar crédito com Deus. Nunca ganhamos crédito com Deus, sempre estamos no débito. Sempre estamos no débito. Podemos ofertar, dizimar, trazer comida, evangelizar, fazer e acontecer. Sempre estamos na dívida. Sempre estamos na dívida. Porque o preço foi muito alto, o preço foi pago, foi muito alto. Então algumas pessoas querem usar das suas boas ações para se justificarem diante de Deus. Eu já ouvi numa pregação, já há muitos anos atrás, que Deus é obrigado a te abençoar porque você foi fiel no dízimo. Deus não é obrigado a abençoar ninguém. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e não terei misericórdia de quem eu não quiser. Então dizimamos, ofertamos, fazemos e acontecemos não para ser salvos, não para ganhar crédito com Deus, mas porque Cristo nos salvou, Deus nos viu caídos e perdidos e enviou seu Filho para nos salvar. O exemplo de ser humano é Jesus Cristo. E aqui ele está sendo bem duro. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia ele vai julgar. Por enquanto ele quer salvar, não é? Por enquanto ele quer, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. É para nós também. Não é só para o perdido, não. É para todo mundo o vinde a mim. Então muitos vão querer se desculpar. Poxa, mas eu fiz tanta coisa, né? Como aqui fazem essas pessoas aqui, não é? Profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos muitos milagres em teu nome, e eu direi claramente naquele dia, não conheço vocês. Dá para entender a nossa responsabilidade como povo de Deus? Dá para entender a responsabilidade que temos de demonstrar Jesus ao mundo caído, ao mundo perdido? Isso não é para trazer medo, essa palavra não é para trazer temor, no sentido de medo, mas é para lembrar a minha e a sua responsabilidade como crentes em Jesus, que não podemos viver de aparências externas. Deus não vê como o homem vê, Ele não vê. Quantos e quantos conhecemos, não é, que vivem de uma vida totalmente fora do caminho de Deus, mas pregam, anunciam, evangelizam, profetizam e fazem sinais e milagres. Jesus aqui está claro. Olha a desculpa que as pessoas vão querer dar e dão. Eu prego o evangelho, então se eu profetizo, que profetizar é falar em nome de Deus. O que nós estamos fazendo em culto, quando pregamos? Profetizar. Não trazer algo novo, mas algo que já está na palavra sendo anunciado. Falando em nome de Deus. Isso é profetizar, não é? É profetizar. Então, vou chegar diante de Cristo lá, aí Jesus vai falar assim, eu não te conheço não, quem é você? Ué, mas eu preguei, eu apacentei o teu povo lá na igreja, né? Eu cuidei do teu povo, aparta-te de mim, Marcelo, eu não te conheço. Olha que responsabilidade. Olha a sua e a minha responsabilidade. Então, não é essa brincadeira que às vezes as pessoas pensam, não é? Só porque está fazendo milagre, só porque está falando muito bem, como eu costumo dizer, pregar se aprende, gente, não é? Faz um curso de homilética aí, você aprende a pregar tranquilinho, montar sermão tranquilinho, mas é intimidade com o Pai, e o Espírito gemendo dentro,
Isso é que faz a diferença, não é? Isso é que faz a diferença. Está lá o homem caído no chão, aos olhos daquela gente religiosa, o inimigo, não é? Foi assaltado, coitado, né? E aí bateram nele, roubaram o dinheiro dele, deixaram ele todo estourado no chão, arrebentado no chão. E aí vem o pastor, para contextualizar, né? Aí vem o pastor. E ele passa, não, estou atrasado, porque estou atrasado para o culto. Estou atrasado para o culto, não é? Eu tenho muitas obrigações no templo, lá naquele templo lá, né? Tem que ir, e passa de largo. E aí vem os músicos, os carregadores de lenha, os zeladores, que são os levitas, né? E aí vem os porteiros, passam. Estou atrasado para o culto. E vai embora, não é? Aí o que acontece? Vem um que é odiado também, vem um também que é rejeitado pela religião, e ajuda. E ajuda. Jesus foi duro aqui também, não é? Nesse ajudar do bom samaritano. Ou seja, passou um judeu, passou outro judeu, passou um batista, passou outro batista, não é? Vou usar o nosso aqui, né? Para ficar em nós. E não ajudou. Aí vem um cara lá que todo mundo não gosta dele, porque ele ainda não nasceu de novo, aos olhos deles. Aí vem um cara lá que é um cara que não frequenta culto, não é? Estou dizendo que ele não frequentava, que o samaritano também tinha culto, né? Mas no templo deles, não em Jerusalém. E aí, era tão complicado o negócio que nem no templo de Jerusalém podia ir, não é? Só o judeu podia estar no templo de Jerusalém. Ai de um samaritano tentar entrar no templo de Jerusalém, ia sujar o templo, aos olhos daquelas pessoas religiosas. E esse cara que Jesus usa como exemplo de uma pessoa boa, não é? Mesma coisa aquele outro, os dois estão orando lá, Senhor, Senhor, eu oro 3 vezes por dia, jejuo não sei quantas vezes por dia, eu não sou como esse aí não. E o outro está lá, Senhor, não tenho nem coragem de olhar para cima, eu sou eu sou pó, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Jesus pergunta, quem saiu justificado? O que se exaltou ou o que se humilhou? Dá para entender que o padrão de Deus é diferente? O padrão de Deus é outro. O padrão de Deus não é por aquilo que eu demonstro ser. O padrão de Deus é quem eu sou no secreto. Quando não tem ninguém olhando. Humanamente falando. Esse é o padrão de Deus. Como eu costumo dizer, e não somente eu, cuide do seu caráter e da sua reputação, Deus cuida. Tem muita gente que quer cuidar da sua reputação, quer ser bem visto na sociedade, mas dentro de casa é um carrasco. Com as pessoas é um carrasco, não é um bom samaritano. E Deus nos convida a mudar de vida todos os dias. Muitos acreditam equivocadamente que Deus determina o final dessas pessoas observando o seu comportamento agora. Como eu costumo dizer, Deus olhou para mim hoje, poxa Marcelo, hoje você foi um cara legal, né? Hoje você foi um bom samaritano, ganhou ponto comigo. Aí amanhã eu vou fazer uma coisa que não agrada a Deus, perdi ponto com Deus, não é? Aí fica esse troca de valores humanos, que é o que mais é anunciado. Mas aquele que nasceu de novo, dentro dessa pessoa tem uma boa semente, que muda a sua essência, que muda de dentro para fora, que realmente mostra que nasceu de novo, que é nova criatura. E aí esse tipo de gente não vai ouvir, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque praticais a iniquidade, em umas versões, ou seja, vocês não são justos. Não são justos. Nenhum com os outros. Não é? E como que é chegar diante de mim e falar que fez e aconteceu? Mas aquele que nasceu de novo, aquele que é justificado pelo sangue de Jesus Cristo, pelo seu corpo moído, faz sim. Mas faz porque já sabe quem é. E não querendo ser alguma coisa, mas porque já sabe quem é em Cristo. É nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Esse é o tipo de pessoas que Deus quer. Deus não quer aqueles que entram cheirosinhos, só externamente, não é? Deus não quer somente aqueles que são belos, somente exteriormente.
que demonstram ser fiéis somente exteriormente, mas Deus quer fidelidade na essência do caráter do ser humano, que do mesmo jeito faz quando alguém está vendo, e do mesmo jeito faz quando ninguém está vendo, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. É lembrar isso o tempo todo. Então, aqueles que simplesmente desejam aproveitar da oportunidade de fazer alguma coisa na intenção de evitar a prática da verdade, estão negligenciando a sua fé. E se bobear, não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Mateus 7, 21, 23, então é um alerta. Não terão permissão de estarem ali. Não é a religião que diz isso. É o próprio Cristo que diz isso. Não estarão lá. Não terão permissão para entrar. Não terão permissão para ficar. Não é a religião que diz isso. É o próprio Cristo que diz isso. Por isso que ele vai dizer, e a palavra vai dizer, ele vai lembrar Nicodemos, importa nascer de novo. Então o Senhor Jesus Cristo diz, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Deus tem padrões próprios de olhar para você e para mim, que não são humanos, são espelhados em seu Filho, são espelhados nele. Por isso que Jesus Cristo é o exemplo de ser humano. O Pai olha para o Filho antes de olhar para você. O Pai olha para o Filho antes de olhar para mim. Jesus mesmo disse, tenha bom ânimo, eu venci. Não é? Tenha bom ânimo. Então os padrões apropriados são de Deus e não os nossos padrões. Ele olha para você e para mim com o seu padrão, que não com os padrões sociais, nem de religião nenhuma. Ele olha com os olhos dele. Ele nos mede com a altura do seu Filho Jesus Cristo. É isso que ele faz. Em João capítulo 12, verso 47, olha o que diz. Lá em João 12, verso 47. Se alguém, não é? João 12, 47. Se alguém ouvir as minhas palavras, é Jesus que está falando, e não obedecer a elas, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Jesus veio para salvar. É aproveitar a oportunidade. Mas não é essa brincadeira que a gente às vezes vê aí. Não é se deixa a vida me levar, desculpe usar, né? Que a gente às vezes vê por aí. Então, o Evangelho de João, né? João aqui replicando o que Jesus disse, deixa muito bem claro que Jesus não veio para julgar. Jesus veio para salvar. E se ele veio para salvar, a oportunidade está sendo dada todos os dias. As misericórdias, como costumo dizer, se renovam a cada manhã. Então, se alguém ouvir as minhas palavras, João 12, 47, e não crer nelas, né? Eu não julgo. Não julgo, não. Cada um faz o que quiser da sua vida, né? O que crê e o que não crê. Mas é mais pesado para o que crê, ou o que diz que crê. Porque Deus vai começar a faxina não fora da casa. Deus vai começar a faxina dentro da casa. Deus não faz a faxina fora antes de fazer dentro. E Ele está fazendo faxina. Todos os dias. Todos os dias. Então, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo não. É Jesus que está falando. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim, o verso 48, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Olha só. Então, quer viver? Viva do jeito que quiser viver. Mas todos daremos conta do que estamos fazendo com o nosso corpo. Os que creem e os que não creem. Todos daremos conta. Então, ele não toma essa decisão simplesmente de acordo com o que vê, com o que ouve. Não é? Os judeus estavam ali diante de Jesus em outro momento, se auto-justificando com Jesus. E aí eles começam a questionar Jesus. Quem é você? Não é? Que vem aqui para falar essas palavras duras, porque ele era duro com religioso, farisaico. Jesus sempre foi muito duro. Com quebrantado de coração, nunca foi. Ele testa o quebrantado de coração, né? Ele nunca foi duro com quebrantado de coração. A mulher cirofenícia é um exemplo, né?
Que todo mundo não deixava ela se aproximar de Jesus, mas quando ela se aproxima, Jesus testa ela. Não é? Eu primeiro tenho que alimentar os meus antes de alimentar você. Não é? E ela vai falar o quê? Mas na mesa dos seus donos, os cachorros comem a migalha que caem. Vai, mulher, a tua filha, o demônio que estava nela já saiu. Ela estava possessa por um demônio. Grande é a tua fé, foi feito como você acreditou. Jesus testa aquele que quer chegar diante dele com humildade. Sempre testou. Agora, aquele que se acha perfeito, religioso, fariseu, não é? Sempre levou cajadada. Sempre levou cajadada. Então, eu sou a luz do mundo, ele vai dizer no verso 46. Não é? Eu sou a luz do mundo. Eu vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. João 12, não é? Está dizendo aqui isso. Então, Jesus veio salvar. E a oportunidade é dada todos os dias. Ninguém pode se equivocar da retribuição das coisas que plantam. Não é? Aquele que planta vento, colhe tempestade, ué. Não é? Lógico que vai. Então ninguém pode reclamar das consequências da vida. Sei que sim, e você sabe muito bem, que vem coisas que sobrevêm sobre nós que a gente não plantou. Não é? Porque o sol brilha sobre bons e maus e a chuva cai sobre justos e injustos. Tem coisa que vem sobre você e sobre mim que você não plantou, nem eu. Mas se o Espírito Santo está falando assim, ó, acorda, desperta, ouve a voz dele. Dê atenção ao Santo Espírito, não é? Então, se as pessoas realmente declaram que amam a Deus, essa consideração tem que cumprir o propósito de Deus na vida dessa pessoa. Realmente. Essa vontade dele que é perfeita, que é boa, que é agradável. Eu sei que às vezes é complicado cumprir. Eu sei que é. Eu sei que às vezes é difícil obedecer. Mas aquele que ama a Deus em primeiro lugar obedece, se submete, se humilha, para que o nome do Senhor seja exaltado. É isso que acontece. Então, a fidelidade a Deus não pode ser somente de aparência exterior para caminhar para o final. Não tem como. Pois quem busca obedecê-lo não vive só de aparência. Porque lá no seu interior, mesmo que ainda não seja habitado pelo Espírito, alguma coisa está falando assim, tu é um sepulcro caiado, tu é fingido. Alguma coisa está dizendo isso. Então, não busca recompensa. Não busca recompensa. Porque a maior recompensa já foi nos dada na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa foi a maior recompensa. Não tem recompensa maior. Então, sim, há momentos difíceis, há decisões difíceis, muito difíceis. Mas é melhor cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Que Deus ainda é misericordioso. Não é? Ele é misericordioso. Então, no futuro, as pessoas que entrarão no reino dos céus terão todas elas. Tenha certeza disso. As pessoas que estarão lá no reino dos céus, todas elas, sem exceção, suportaram o dia mau, a tribulação, a luta, a perseguição, o pecado. Todas que estarão lá são mais do que vencedores naquele que as amou. São mais do que vencedores. E também terão dado o testemunho de Cristo. Não só por boca, porque boca às vezes é aparência. Não só por falar bonito, porque falar bonito às vezes é aparência. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas todos que entrarem lá, e todos que estarão lá, venceram batalhas, dificuldades, tribulações, e venceram em Cristo Jesus. Jesus mesmo disse, tenham bom ânimo. Ele disse isso, ele também disse lá em João 14, né? Não se turbe o vosso coração. Acreditem em Deus, acreditem em mim. Então, dê atenção no que eu estou falando. Então, dia mau vem, dia de felicidade também vem. Mas os perseverantes, dá para entender?
Não é questão de perder salvação ou não perder salvação, porque vocês sabem que eu não creio nessa doutrina. Eu respeito quem crê nessa doutrina, mas eu não creio nessa doutrina de que se perde salvação, não é? Mas eu respeito quem entende que se perde salvação. É só uma questão teológica do assunto, não é? Mas olha só o padrão da essência de quem vai estar lá. Foi fiel, não só por fora, certo? Por quê? Porque primeiro o fiel venceu por eles, morreu por eles, se entregou por eles, e eu entendi e você entendeu isso, e você aceitou a substituição, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós entendemos isso. Então lá entrarão aqueles que suportaram as tribulações, aqueles que suportaram as perseguições, aqueles que não negaram ao Senhor, porque se você me negar diante dos homens, eu te negarei diante do meu Pai que está no céu. Não é religião que diz isso. E sabe qual é o contexto da fala de Jesus nesse contexto aí? Não é no nosso contexto aqui. A pessoa vem à frente, né? Eu faço o apelo aqui, ou outro pregador faz o apelo aqui, e aí a pessoa está ali, sabe, brigando com o Espírito Santo e não vem à frente. Essa pessoa está negando quem? Cristo. Não está dando testemunho de quem? De Cristo. Não precisa vir à frente. A pessoa pode se converter no banco, não é? Pode se converter dentro de um ônibus, tomando banho, não é? Escovando o dente. O Espírito Santo sabe a hora. Ele sabe a hora. Ouvindo um louvor, não é? No momento fácil, feliz, ou no momento difícil, porque a maioria vem pela dor. Não está na Bíblia, mas a maioria vem pela dor. Mas é a essência. É a essência. Isso que faz a diferença. Então, Jesus te convida e me convida todos os dias à mudança de vida. Esses estarão lá. Então a pessoa, essa fala de Jesus, né, e acabar esquecendo, essa fala de Jesus, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai, ou diante dos anjos do meu Pai que está no céu. O contexto, gente, é a arena de leões. Não é a gente estar aqui num culto agora e alguém fazer um apelo e a pessoa vir à frente e aí eu estou o quê? Confessando Jesus. Faz parte, né? Faz parte. Mas confessar Jesus é muito mais do que vir à frente. Confessar Jesus é muito mais do que levantar a mão. Confessar Jesus é muito mais do que ter o nome de hall de membros. Confessar Jesus é muito mais do que ser batizado. O contexto lá de se você me negar diante dos homens, eu te negarei diante do meu Pai que está no céu, é estar na arena do leão e falar assim, ó, eu quero sair daqui porque eu não sou de Jesus. Quem me colocou aqui? Que culpa eu tenho de estar aqui? Isso é o contexto lá, de estar sendo levado para ser comido por leões e não negar Jesus. Esse é o contexto. Ou seja, tribulação, perseguição, dificuldades, enfermidades, não é? Como já aconteceu num contexto nosso aqui já há muito tempo atrás, graças a Deus, não é? Que há muito tempo atrás, era o culto que acontecia na casa da irmã Carmozinha, né? Para lembrar aí, né? E eu tive crise renal, fiquei um tempo sem ir no culto, e né, fiquei 15 dias sem ir no culto, uma pessoa lá que estava fora do Evangelho, voltou para o Evangelho, não é? Mas aí caminhando conosco, mas queria só participar do culto lá e não aqui, na casa da irmã Carmozinha, lembra? E aí os irmão Gilberto e outros irmãos ficaram lá alguns dias pregando lá, porque eu estava com problema renal. A pergunta dela foi o que para a igreja? Para algumas pessoas da igreja. Ué, que igreja é essa que o pastor fica doente? Não foi, irmão Gilberto? E voltou para o mundo. Ué, quer dizer que o ser humano, depois que aceita Jesus, ele é blindado de doença? Não é? Olha a concepção das pessoas de que é o Evangelho. Tem dia mal, gente. Tem dia da enfermidade. Mas aqueles que estão em Cristo são nova criatura de verdade. E vencem porque Cristo já venceu. A gente, lógico, fica abatido, às vezes fica preocupado, até ansioso. Não é? Mas Jesus fala hoje para você e para mim assim, ó, não se turbe o vosso coração. Porque se alguém nasceu de novo, entende a sua palavra, entende a sua voz. Então, naquele dia final, você vai ouvir, eu vou ouvir, vinde benditos do meu Pai, e entrem no lugar que está preparado para vocês já há muito tempo. Mas isso não é para fazer massagem no seu coração e nem no meu. Analise-se o homem a si mesmo, não é isso que diz o apóstolo Paulo? Analise-se o homem a si mesmo e participe da ceia, do reino, de tudo que é do reino de Deus. Então, não serão pessoas boazinhas,
Não serão pessoas honestas. Não serão pessoas que cumprem com as suas obrigações. Serão pessoas que nasceram de novo em Cristo, que são boas, que cumprem com as suas obrigações, não para que recebam graça, porque já receberam. Porque já receberam. Não é? Que pôs a mão no arado e não olha mais para trás, porque o ontem não existe mais. As coisas velhas realmente se passaram. Então Deus te convida hoje, e me convida hoje, a todos os dias nascermos de novo. Todos os dias. Não é? Todos os dias. Ah, mas eu já nasci de novo, já entreguei a minha vida a Jesus. Mas todo dia as misericórdias se renovam. Então todo dia a gente pega a cruz, porque a gente morre, porque cruz é sinal de morte, né? Como eu costumo brincar aqui na igreja, né? Tem gente que acha que cruz é doença, tem gente que acha que cruz é sogra, tem gente que acha que cruz é sogro, não é? Tem gente que acha que cruz é aquele vizinho que importuna, não é? Mas cruz é morte. É morrer todos os dias, é o vinde a mim e o vinde após mim, é morrer e ressuscitar todos os dias, porque as misericórdias se renovam todos os dias. Então é Deus que te fortalece, não é? Podemos todas as coisas, olha só para finalizar, não é? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, podemos estar passando por um dia de tribulação, podemos estar passando por um dia mau, podemos estar num dia legal, feliz, tudo dando certo, não é? Mas podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Podemos estar com o armazém em casa cheio, não é? Com as dívidas todas pagas. Podemos estar com a saúde plena. Ou então a gente pode estar passando o maior perrengue social, doente. Mas podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Porque Ele te conhece por dentro. Você me conhece por fora, eu te conheço por fora. Deus te conhece e me conhece por dentro. Deus não vai olhar para mim e falar assim, poxa Marcelo, legal, tu está hoje do jeito que eu queria, não é? Não, é permanecer em Cristo, mais dentro do que fora, porque tem hora que você não precisa fazer nada, só a tua presença diz que Jesus está presente, você não precisa fazer nada, só você presente já diz que Jesus está presente. Talvez já aconteceu com você isso, não é? Só você presente. Então, serão pessoas que cumpriram, não para serem salvas, que cumpriram não para estar no reino dos céus, mas porque entenderam em Cristo que são nova criatura e precisam obedecê-lo, porque aquele que ouve as minhas palavras e obedece, esse declara que é do Senhor. Aquele que ouve e não obedece, está declarando que não é. Então precisamos ser não somente ouvintes, mas praticante da palavra. A palavra também nos lembra isso. Então, que Deus continue te fortalecendo, não é? Que Deus continue te mantendo de pé, que Deus continue nos fortificando na sua graça, e ninguém fique equivocado do que é ser de Jesus, porque ser de Jesus traz muita responsabilidade, e muita responsabilidade, não somente com eu, mas com o outro, não é? Porque é amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, eu, e amar ao próximo como a mim mesmo, nós, não é? É responsabilidade dobrada, não é? Paulo vai falar para Timóteo, pregue a palavra, Timóteo, anuncie a palavra, a tempo e fora de tempo, não somente para ganhar os que te ouvem, mas para que você também seja salvo. É isso que é o contexto, não é? Ou seja, não ser somente pregador, mas praticante do que prega. E aí nós estamos demonstrando que somos de Cristo. Amém, meus irmãos? Feche os teus olhos, não é? Talvez essa palavra não é para você. Talvez alguns vão falar assim, poxa, fulano tinha que estar aqui para ouvir. Não, eu, Marcelo, tinha que estar aqui para ouvir, eu mesmo falando. Eu precisava me ouvir. Então, ninguém pode se esquivar. Deus não vai ser imparcial ali no seu julgamento. Ninguém se engane, não é? Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer, eu não vou julgar, porque eu não vim para julgar, eu vim para salvar, disse Jesus. Isso é muita responsabilidade sobre aquele que diz que crê nele. Senhor, em nome de Jesus, o teu filho, Senhor, quero, Senhor Deus, humildemente pedir misericórdia
sobre a minha vida. Pedir misericórdia, Senhor Deus, sobre as minhas ações e minhas atitudes. Porque eu posso pedir nesse sentido por mim mesmo. E cada um pedindo por si mesmo. Nós podemos, Senhor Deus, pedir cura de enfermidade? Sim. Declarar cura de enfermidade? Podemos sim. Nós podemos declarar, Senhor Deus, boas palavras? Sim. Mas o autoexame é entre eu e Ti. E não é entre nós e Ti. Ó Senhor, como somos sempre lembrados, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me no caminho eterno. Que possamos realmente nos agradar com essa responsabilidade de sermos Teus, Senhor. Filhos Teus, Senhor. Adotados porque aceitamos Teu Filho Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, o nosso exemplo de ser humano. Mas como aquele pai pediu, eu também peço, ajuda-me na minha pequena fé, para que, Senhor Deus, ela cresça e não diminua, no Teu propósito, e cada um também fique fazendo esse pedido. Muito obrigado, Senhor Deus, que saímos daqui, Senhor Deus, repletos de alegria, porque sabemos que temos todos os dias a oportunidade de Te mostrar, e não nos mostrar, mas Te mostrar, que Ele cresça e que eu diminua. Essa é a oração, Senhor Deus, esse é o propósito. Eu Te agradeço por cada um mais uma vez aqui, por cada um que nos acompanha, em nome de Jesus. Não querendo, Senhor Deus, curtida, não querendo seguidores virtuais, mas discípulos Teus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe e te guarde, não é? E te dê uma tarde abençoadora e abençoada. Amém.